Olá, professora, tudo bem? O nosso grupo de APS, tendo em vista as dificuldades do distanciamento social, procurou de forma tecnológica inovar a apresentação. A ausência de contato poderia ser ainda mais devastadora na vida das pessoas, mas uma série de iniciativas nos ajuda a enfrentar essas dificuldades. Acreditamos que com tal crise, quem tiver a perspicácia de rapidamente migrar para o online e entender que a relação com o cliente e a estratégia de divulgação de serviço devem ser diferentes, ganhará vantagem competitiva. O momento atual também ajudou a impulsionar valores que andavam esquecidos, como a solidariedade e a empatia. Portanto, iremos apresentar a instituição do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, abordando vários temas importantes referente à melhor estrutura organizacional e mostrar também que, mesmo com essa pandemia, a organização está se reinventando para alcançar seus objetivos e atender de maneira mais eficiente suas demandas. Falando um pouquinho sobre a história do Corpo de Bombeiro Militar, sua origem remete no ano de 1856, quando Dom Pedro II assinou um decreto centralizando em uma só administração com o objetivo de extinções de incêndio. O CBMDF consiste em proporcionar proteções de vidas e patrimônios da sociedade e do meio ambiente. Nesse sentido, suas tradições sempre enfatizaram a valorização da instituição e sua estrutura baseada na hierarquia e disciplina. Cada organização possui uma motivação e uma identidade específica. Uma instituição se destaca pela definição e vivência de seus valores. Os valores nada mais são que os limites éticos da corporação. Sendo assim, seus princípios e valores são patriotismo, civismo, fé, amor à profissão, aprimoramento técnico profissional, espírito de corpo e dedicação. Nesse sentido, o trabalho durante o comando deverá ter por base os valores do bombeiro militar. Olá, professora. Me chamo Maria Luísa. Eu vou começar falando um pouco sobre a Direção Geral, Corpo de Bombeiro Militar. Vamos lá. Bom, primeiramente é importante dizer que a estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros é linear, pois possui formato piramidal, possuindo linhas diretas e únicas de responsabilidade entre superior e subordinados. Ela também demonstra visivelmente os princípios da unidade de comando, onde os departamentos são divididos em órgãos, sendo eles: na direção-geral, onde o alto comando, órgão consultivo do comandante-geral, é constituído dos seguintes membros: comandante-geral, na qualidade de presidente, que é o responsável pela administração, comando e emprego da corporação, na qual o provimento de seu cargo será feito mediante ato do governador do Distrito Federal; o comandante-geral, na qualidade de vice-presidente, é o responsável perante o comandante-geral pela coordenação, fiscalização e controle das rotinas administrativas da corporação, acionando os órgãos de direção-geral, direção setorial, de apoio e de execução no cumprimento de suas atividades. Chefe do Estado-Maior-Geral, que será o coronel da ativa do quadro de oficiais BM combatentes, indicado pelo comandante-geral e nomeado pelo governador do Distrito Federal, onde este é encarregado da elaboração das diretrizes e ordens do comando. Tem por missão o estudo, o planejamento, a coordenação, a programação orçamentária e financeira e o controle de todas as atividades da corporação. Bom, o Estado-Maior-Geral compreende chefe do Estado-Maior-Geral, secretaria e as seções. Para a Controladoria, este é o órgão de assessoramento direto e imediato ao comandante-geral, quanto aos assuntos e providências relacionados com a defesa do patrimônio público, auditoria, correição, ouvidoria, orientação e fiscalização, averiguação e análise das atividades de administração orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão de pessoas. O chefe de gabinete do comandante-geral tem a seu cargo as funções de assistência e assessoramento direto ao comandante-geral, nos assuntos que escapem às atribuições normais e específicas dos demais órgãos de direção, e destina-se a dar flexibilidade à estrutura do comando geral da corporação. Por último, temos os chefes de departamento.
Bom, agora eu vou falar sobre a direção setorial. O segundo órgão de direção é o setorial, que envolve os departamentos e as diretorias. Os departamentos, em número máximo de 6. Já as diretorias não poderão exceder ao limite de 5 por departamento. São organizados sob a forma de sistema, exercerão suas competências por meio de diretorias e órgãos de direção setorial que lhes sejam diretamente subordinados. O órgão de direção setorial compreende: primeiro, a ajudância geral, é o órgão de direção encarregado de auxiliar nas funções de administração do quartel do Comando Geral, considerado como organização de bombeiro militar. Controladoria é o órgão de assessoramento direto e imediato ao comandante-geral. Por último, temos o Gabinete do Comandante-Geral, que é o órgão responsável pela responsabilidade do planejamento e coordenação da realização periódica de concursos públicos de provas ou de provas e títulos para a seleção dos candidatos à matrícula nos cursos de formação requeridos para ingresso nas carreiras do quadro de pessoal da corporação. Olá, me chamo Nicole e dando continuidade ao que a Maria Luísa estava falando, eu vou falar sobre os órgãos de execução e os órgãos de apoio. Bom, os órgãos de execução do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal são classificados em Comando Operacional, que é a organização de mais alto escalão e tem o seu cargo o planejamento estratégico, a coordenação e o emprego das unidades e subunidades que for subordinadas. A unidade de prevenção e combate a incêndio, que é o setor responsável por missões de prevenção e extinção de incêndio. A unidade de busca e salvamento, que ela atua no operacional com as missões de resgate, busca e salvamento. A unidade de atendimento de emergência pré-hospitalar, que atua nas missões de emergências médicas voltadas para o atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência. A unidade de proteção ambiental, que é responsável pelo cumprimento das atividades e missões de prevenções e combate a incêndios florestais, contenção de produtos perigosos e demais ações de proteção ao meio ambiente. Também tem a unidade de proteção civil, que é o setor responsável pela execução de atividades de defesa civil. E, por fim, a unidade de aviação operacional, que ela faz a execução das missões aéreas. Agora, falando sobre os órgãos de apoio, eles compreendem a Academia de Bombeiro Militar, que é o órgão de apoio com objetivo na formação, do aperfeiçoamento, do treinamento e da instrução especializada dos oficiais e dos cadetes do CBMDF. As policlínicas, que são os órgãos de apoio ao sistema de saúde, responsável pela assistência médica, odontológica e sanitária à família bombeiro militar. E, por fim, os centros, que são os órgãos de apoio encarregados de fornecer suporte ao Comando Geral, para atingir as políticas traçadas pelo comandante-geral e ao cumprimento das missões da corporação. Agora eu vou falar sobre os postos e as graduações. Bom, a progressão da carreira do Corpo de Bombeiro Militar, ela ocorre por meio do tempo de serviço. No caso das praças, é preciso fazer concursos e seleções internas. Os postos do CBMDF, eles vão desde o soldado de segunda classe até o comandante-geral. Bom, aí tem os sargentos, o cabo, os alunos do curso de formação de oficiais, que são os cadetes de 1º a 3º ano, as praças especiais, que ficam os aspirantes oficiais, os oficiais subalternos, que são o 1º e 2º tenente, o oficial intermediário, que está localizado o capitão, os oficiais superiores, que estão o major, tenente-coronel e o coronel. E acima está o comando, que fica o comandante-geral. Bom, falando um pouco sobre o pessoal da ativa do Corpo de Bombeiro Militar, eles são divididos em quadros de oficiais e quadros de qualificação. No quadro de oficiais, possui 587 combatentes. Na saúde, é dividido em 213 médicos e 50 cirurgiões dentistas. Também possui o quadro de oficiais complementar com 213 bombeiros. E também a parte da administração, que é dividido em 176 intendentes e 46 condutores e operadores de viaturas. E, por fim, no quadro de oficiais estão
divididos os especialistas, possuindo 13 músicos, 14 da manutenção e 5 capelães. E já no quadro geral, que é o quadro de qualificação, eles são divididos em 6.477 bombeiros do operacional, 1.599 condutores e operadores de viaturas e 207 da manutenção, fechando assim com 9.600 agentes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Olá, professora, eu me chamo Isaac e vou falar sobre os atendimentos dos bombeiros. Os bombeiros eles realizam uma média de 300 mil atendimentos por ano e que são divididos em categorias: acidentes de trânsito, ocorrências administrativas, atendimentos pré-hospitalares, combate a incêndios, incêndios florestais e ocorrências diversas. Os bombeiros eles também atuam em diversos projetos sociais. Projetos como o Bombeiro Mirim, projeto de buscar o leite materno na casa das mães que podem doar. E durante esse período de pandemia, eles estão fazendo arrecadação de alimentos, produção de álcool. E nós temos uma foto que foi postada no Instagram, no período antes que não era obrigatório o uso de máscaras, né? Com a arrecadação de diversos alimentos. E é isso, obrigado. Oi, eu sou a Kathleen e eu vou falar sobre a nova estrutura que nós fizemos para o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. O modelo radial foi escolhido por promover a comunicação e o fluxo de informações através de uma maior colaboração de todas as áreas, trazendo assim uma reformulação e modernização na gestão, ou seja, traz uma cultura organizacional inovadora. Esse foi o organograma que nós fizemos para o CBMDF. Além dele ser mais moderno, ele ocupa um menor espaço de desenhos e gráficos, não deixa de enfatizar a hierarquia, pois a autoridade irradia do centro para fora, e ressalta ao mesmo tempo em trabalho em equipe, que é essencial para essa corporação. Esse desenho teve como base a estrutura do Banco Central, que me lembra uma palavra que eu encontrei através de pesquisas, que é benchmarking, que de uma maneira muito simplória e nada técnica significa copiar e fazer melhor. Ou seja, é um instrumento administrativo que auxilia o diagnóstico estratégico, identificando as áreas de aperfeiçoamento e mudanças. Então, pensando nisso, nós trouxemos aqui alguns mecanismos de controle e desempenho. Primeiro, temos o MASP, que é o método de solução de problemas, onde se identifica o problema e a sua importância. Segundo, faz-se um plano de ação e o coloca em prática para bloquear o problema. E, por fim, se verifica se está tudo certo e se estabelece um padrão por escrito para a utilização futura. O outro método é o PDCA, que é o ciclo de análise e melhoria contínua, que possui 4 etapas: planejar, executar, checar e agir corretamente. Quando nós sintetizamos o MASP ao PDCA, cria-se o espiral de melhoria contínua, que se desenvolve num eixo vertical, que se refere à maturidade e o tempo da organização, e um eixo horizontal referente aos processos. Esse ciclo traz um aprendizado organizacional, onde cada revolução do ciclo ocorre uma expansão para um patamar mais elevado, em virtude do conhecimento que é agregado na corporação. E através de métodos assim, entendemos o que precisa ser aperfeiçoado, mudado na organização. Então, professora, dando continuidade à apresentação, eu irei falar um pouquinho sobre a tecnologia que os bombeiros vêm utilizando para facilitar o resgate das suas vítimas, né? Uma dessas tecnologias é o drone com magnetômetro. Essa tecnologia ela veio de Israel e ela foi utilizada no caso mais recente de Brumadinho, a qual ele detecta as vítimas pela questão da temperatura. Então, caso venha ter algum escombro em cima dessas vítimas, através da temperatura, essa tecnologia ela verifica a vítima que esteja debaixo desses escombros. Uma outra tecnologia são as câmeras termográficas, que elas fazem a mesma coisa que o drone, porém são câmeras, né, não são drones, e hoje, atualmente, ela vem sendo utilizada no combate com o Covid-19, a qual pelas temperaturas
elas podem identificar se a pessoa está com sintomas ou não do Covid-19. Vou falar um pouquinho agora das melhorias que precisam ser aperfeiçoadas dentro do Corpo de Bombeiros. Uma das grandes críticas do Corpo de Bombeiros é o quesito de saúde deles, né? Eles têm um segmento de saúde exclusivo para eles, que são clínicas chamadas policlínicas, as quais eles vêm tendo críticas por questões de fazer as consultas e o atendimento. Pelo número de bombeiros, eles não comportam fazer os atendimentos e têm uma grande dificuldade nas consultas e nos atendimentos. Outro quesito de melhoria são as viaturas, tanto as aéreas quanto as terrestres. Muitas já estão sucateadas, e necessitam de reformas ou necessitam de novas viaturas que dificultam um pouquinho o andamento do trabalho do Corpo de Bombeiros. Uma outra melhoria trata-se da reposição do efetivo. Dentro do plano de comando do Corpo de Bombeiros, é um requerimento, um regimento deles, as quais estão normas e obrigações dos militares, dos bombeiros. Ali está confirmado que eles precisam ter 9.600 militares, porém, atualmente, se tem 4.000 militares e, em média, sai 1.000 pessoas ano e entra 750 pessoas ano. Então, sempre ocorre essa defasagem. Então, pela questão do Covid-19, eles pediram para abrir uma exceção para que fosse completado esse quadro de militares, para que eles pudessem dar condições de dar conta tanto do serviço que é de rotina dos militares, quanto essa nova onda que é o Covid-19. E para encerrar, professora, a gente vai deixar aí um vídeo de como que é basicamente o dia a dia e o comportamento de um militar do Corpo de Bombeiros. Segue aí.